Olá, sou Décio Costa, editor da revista Autodata. Estamos aqui para mais um From the Top, agora para a edição 284 da revista, de abril de 2013. Desta vez nosso convidado é Paulo Butter, presidente do Sindipeças, a quem aproveito para agradecer a presença e o nosso convite. Também participa aqui da nossa banca a Alzira Rodrigues, editora-chefe da Autodata. Eu inicio a nossa conversa aqui, Butter, perguntando o seguinte: na ocasião de Perspectiva 2013 de Autodata, no ano passado, em agosto do ano passado, dois diretores da Autodata estiveram aqui conversando com você, o Jorge Guimarães e o S. Stefani. Na época você se revelou otimista com relação ao que viria pela frente. Tinha a perspectiva de uma política industrial. Passado esse período, como é que o senhor se sente agora, já com o Inovar Alto em atuação, em andamento desde janeiro? Bom, primeiro eu queria cumprimentar todos os ouvintes e dizer que é um grande prazer estar outra vez aqui no From the Top. Bom, o Inovar Alto é uma política industrial. Ela veio num primeiro momento para segurar as exportações que vinham de terceiros países e depois veio com um modelo que ainda não está aprovado, né? Ainda o governo não apresentou o rastreamento e algumas regulamentações que deveria apresentar. Está previsto que isso ocorra durante o mês de abril. Para nós, para efeito do setor de autopeças, nós estamos simplesmente aguardando. Não aconteceu nada de novo e nós aguardamos a regulamentação para que, vamos dizer, as montadoras comecem, no meu modo de ver, se movimentar, né? Se tudo der certo, no sentido de maiores aquisições dentro do mercado interno. O que faria com que nós tivéssemos um mercado para aumentar nosso faturamento, aumentar nosso número de empregos, para fazer investimentos e esse tipo de coisa. Ocorre que as montadoras, não tendo ainda essa regulamentação em mãos, elas acabam se retraindo e aguardando a regulamentação, inclusive para anunciar investimentos. Mas, Butter, o que seria essa regulamentação? O que se espera de concreto para o regime? Você teve uma regulamentação provisória aí, né? Que é para todas essas empresas que vão investir no país, que compõem os 22 bilhões de dólares aí que as montadoras Anfávia e governo anunciaram. Todas elas, para fazer esse investimento definitivamente, elas precisam saber o que elas são obrigadas a respeitar, né? O governo diz: você pode importar com a redução do imposto de importação, de imposto de IPI, que é o IPI produto industrializado. Você pode ter incentivos se você fizer inovações, principalmente na parte de emissões, se você fizer novos desenvolvimentos em parceria com fornecedores, e assim por diante. Tem diversas opções que são dadas à montadora para que ela tenha não só a redução daquilo que existe hoje, mas como também ainda uma redução no futuro. Mas isso aí tudo bem, esse é o pacote em si. O que eu não entendi é o que falta regulamentar. O que vocês estão esperando, o setor de autopeças? O que a gente chama de rastreamento. Como é que o governo vai rastrear se aquele produto que efetivamente está sendo fornecido para a montadora é um produto que tenha um conteúdo local, né, que dê o direito àquela montadora de utilizá-lo para reduzir o imposto, o IPI. A comprovação da compra local. Não é a comprovação só, é a comprovação da compra local e na cadeia. Quer dizer, então a montadora compra de um sistemista, que por sua vez compra de um produtor de conjuntos, que por sua vez compra de um produtor de peças, que por sua vez compra matéria-prima. Então esse rastreamento, né, é importantíssimo para que o conteúdo daquele produto que é fornecido à montadora seja comprovado que tenha
vamos dizer, peça sobre peça, né, como a gente chama, ou peça contra peça, tenha pelo menos, na nossa avaliação, 40% de conteúdo brasileiro. Né? Mas, em linhas gerais, a exigência de compras, do aumento de compras locais, não ajuda, não ajuda as autopeças? Isso não, mas depende, é local, mas vamos dizer, você compra de uma grande empresa internacional. Ela importa, vamos dizer, 80%. Monta aqui um CKD de um determinado produto e entrega para a montadora. Aquilo é uma compra local, é lógico. Deu emprego naquela empresa e esse emprego aí, lógico, ajuda o Brasil e tal. Mas o resto, todo o resto que é compra de fundidos, forjados, borracha, plástico e tal, foi feito aqui, com aquele conjunto veio todo desmontado e montado aqui. Então, esta decisão de compra baseada na integração brasileira, ou integração nacional ou regional, como o governo está falando, é o que nos interessa. Agora, Butor, eu tive a semana passada com um fornecedor, um diretor, que me estava falando da questão de burocracia, a mudança da nota fiscal desde 1º de janeiro, que agora ele tem que colocar se ele importa alumínio, se não importa. Aí já é para o ICMS, né? Para os 4%. Não é para o Inovar Alto. Nada a ver com o Inovar Alto. Né? É porque se importava por portos onde você tinha incentivos fiscais e isso favorecia a guerra fiscal. Né? Então, o governo federal, através do Ministério da Fazenda e tal, apresentou um projeto em que você reduz o ICMS para 4%. Né? E que ainda está em luta lá no Congresso para ser aprovado. Não é uma coisa que está... Quer dizer, no CONFAS está aprovado, mas no Congresso tem problema. Com o Inovar Alto também tinha uma expectativa, uma perspectiva também de estabelecer regras específicas, um regime específico para as autopeças. Isso está em andamento? Como é que está essa... Na realidade, você está falando da regra de origem, né? Então, e nós estamos esperando um modelo que o governo vai nos apresentar, seguramente acho que vai, porque está meio comprometido com isso, que é o Inovar Peças. Seria uma outra política industrial somente para o setor de autopeças. Mas nós estamos também inseridos, como eu falei até agora, dentro de Inovar Alto. Né? Então, esse Inovar Alto, como muda a forma pela qual se calcula o conteúdo local ou regional, o regional ainda não, porque o governo tem que discutir com a Argentina, tem que discutir com o Uruguai, tem que discutir com o Paraguai, porque nós só temos acordos bilaterais, nós não temos acordo no Mercosul. Portanto, não dá para fazer um acordo só, tem que ser acordos bilaterais por enquanto. E, anteriormente, você tinha lá a necessidade de ter 60% de conteúdo local, Brasil e Argentina, por exemplo, certo? Para você considerar que aquela peça era regional. Ocorre que, vamos dizer, você lá poderia considerar mão de obra, você poderia considerar viagens, estadias, alimentação, lucro, margem, tudo entrava lá. Tudo entrava lá como conteúdo local. E o governo está mudando essa regra. Está dizendo, ó, conteúdo local é só compra no mercado interno. Peça contra peça. Ou ferro contra ferro, como eles estão dizendo. Então, só compra no país, então. Compra no país. Não, pode ser na região, mas eles têm que discutir ainda na região. O programa é regional. Só que na região não foi discutido ainda. Tá? O que está sendo discutido é no país. O que o governo pretende é que essas regras que são estipuladas no país vigorem na Argentina, vigorem no Uruguai e vigorem no Paraguai. Mas enquanto não discutir, o que vale como conteúdo local é a compra aqui, aquela preocupação de que que no primeiro ano, você, toda essa compra que é feita aqui, no primeiro ano, ela tem 1,3 de multiplicador. No segundo ano, ela tem 1,25. No terceiro ano, tem 1,20. No quarto ano, tem 1,10. E no quinto ano, é 1 para 1. Né? Então, é uma forma de fazer a compra local acontecer de uma forma suave. É o que o governo pretende e as montadoras, lógico, pretendem também. Butor, nesse cenário, o que deve acontecer com a base, os tiers 1 e 2? Mas eu gostaria que você... A base é tier 3. O 1 e 2, o 1 é o sistemista, o 2 é o produtor de conjuntos, o 3 a gente chama de base. E essa base existe?
Existe. Por enquanto existe, né? Tá aí. Mas eu gostaria que você respondesse isso para a gente no intervalo. A gente vai fazer um intervalo rápido e já voltamos. Qual a pauta da reunião? É investimento em propaganda pro ano que vem. Ah, tá. Eu acho que devia cortar bastante. Sério? Claro, a gente não vai vender mais por causa de propaganda. Vou jogar dinheiro fora. Doutor Carlos. Oi. Eu queria saber se você vai anunciar a sua casa de praia. Vou, claro. Todos os jornais. E não faz pequenininho, não. Tá faz bom. grande. Ok. Com foto, tá? Tá. Ah, põe anúncio na internet também. Claro. Então, vamos para essa reunião resolver logo esse assunto aí. Olá, estamos de volta com mais um Frondetop, desta vez com o Paulo Buttori, presidente do Sindipeças. Antes do intervalo, Buttori, nós conversávamos sobre a situação da base, o Tier 3 da cadeia automotiva. Qual é realmente a situação da base? Bom, a base... Desculpa, Décio. E como ela fica diante do Inovar Alto? Então, a base é o grupo de empresas mais sacrificado, mais debilitado em todo esse processo que existe aqui em andamento no país, né? E nos preocupa sobremaneira, porque, na realidade, demorou muitos anos, desde a década de 50, que, vamos dizer, vem se formando essa base, teve o GEA, toda aquela política que foi feita para que a gente tivesse essa base. E é importante isso para todo investimento que houve no Brasil até o presente momento. Por quê? Porque ela existe e ela dá sustentação à montadora, à própria cadeia. E essa base hoje ela está muito fragilizada, extremamente fragilizada. Por quê? Porque nós temos um câmbio que não nos ajuda, né? Então, a apreciação do real em relação ao dólar, ela dificulta sobremaneira a nossa indústria. Os salários subiram de uma forma sem precedentes. A produtividade não acompanha esses salários. As matérias-primas fabricadas no Brasil, em alguns casos, têm alíquotas até superiores ao próprio produto. Portanto, a base, se tiver que importar, porque a matéria-prima está cara aqui, ela vai pagar uma alíquota maior e, portanto, vai deixar de ser mais competitiva ainda. Então, existe uma grande pressão sobre essa base, é uma panela de pressão, e a qualquer momento, a gente tem dito isso muitas vezes, a qualquer momento essa coisa explode, quer dizer, já está explodindo assim, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, você vê sair fumacinha aqui, ali e acolá. E estamos esperando para ver o que vai acontecer, porque se eventualmente isso acontecer, eu não sei se esses investimentos da ponta vão continuar existindo. Essas explosões que o senhor comenta, Buttori, são empresas que fecham? Empresas que fecham, empresas que quebram, empresas que deixam de fornecer e mudam de ramo, né? Eu já ouvi de muitos sistemistas, tipo, o cara agora me largou aí, mudou de ramo, foi para linha branca, ou foi para não sei aonde, quer dizer, então, também isso daí acontece, né? Além do cara quebrar. Então, é um período, eu diria que é um período de consolidação, serão fusões, terão compras, aquisições? Isso está acontecendo, né? Compras e aquisições é uma coisa que a gente tem visto aí, vocês têm visto aí recentemente uma empresa nossa associada de borracha foi adquirida, uma outra que vendia na reposição também foi adquirida por uma empresa americana, a outra foi por uma empresa japonesa. Os coreanos estão aí atrás de empresas, eu sei de muitos casos que estão sendo negociados, os taiwaneses estão aí, europeus estão aí também com menos recursos do que tinham no passado, mas também estão querendo fazer aquisições. Por quê? Porque lá fora, vamos dizer, China, Índia, Brasil, os BRICS, né? E a Rússia, o resto está todo mundo cambaleando, né? Os Estados Unidos melhorando um pouquinho, mas também não está aquela coisa. Então, a Europa está completamente fragilizada, né? Então, o que a gente está vendo? A gente está assistindo assim que a tecnologia está sendo gerada ainda lá fora, né? E espero que não mude muito isso. E essa tecnologia gerada vem para cá para implantação nas fábricas que têm maior volume, para cá, para a China, para outros lugares. E nós ficamos aqui muito olhando tudo aquilo lá sem poder participar, porque essa inovação não chegou para nós, né?
Essa inovação gerou lá fora, mas não chegou para a gente. Só vai chegar através, provavelmente, de uma compra de tecnologia ou da implantação dessas empresas aqui, o que vai deslocar seguramente empresas nossas. Então, é um modelo complicado que vem por aí. Então, Botori, inovação é uma palavra difícil de definir, né? O que seria inovação? Mas com o novo regime, isso não abre a oportunidade das autopeças serem se mostrarem até mais inovadoras que as próprias fabricantes? Olha, as autopeças sempre são as que desenvolvem o produto. Né? Só que tudo que está, vou dizer, sempre pega um carro importado de maior nível, não vamos falar marcas aqui, mas eles trazem um monte de inovações dentro daquele cockpit. Né? Essas inovações não chegaram aqui para os carros pequenos ainda. Elas estão ainda lá com os alemães, estão lá com os japoneses, estão lá com os americanos. E carros pequenos lá. Carros pequenos, inclusive. Né? E elas vão sendo implantadas de acordo com o requisito que a montadora daqui faz para essas empresas que desenvolvem esses produtos lá fora. Nós estamos num processo em que se você falar, o Brasil tem muita inovação para apresentar, não, o Brasil não tem muita inovação para apresentar. E se tiver que trazer essa inovação, falava eu com um sistemista ontem, custa muito dinheiro. Quem fornece a inovação cobra muito por isso. E as nossas empresas estão fragilizadas, portanto, está complicado. Então, o que pode vir? A inovação vem através do sistemista, que são empresas, as 40 maiores e tal. Mas essas empresas, elas não têm volume aqui no mercado interno para trazer aquele fornecedor ou transferir aquela tecnologia. Muitas vezes você é obrigado, por exemplo, você falar na área de eletrônica embarcada no veículo, quase tudo importado, o que tem é montagem. Mas todos os grandes sistemistas, inclusive da área eletrônica, têm falado em centro de desenvolvimento local. Inclusive com investimento X, com inauguração... Mas de software ou de hardware? Então, eu acho que aí envolve as duas coisas. O que eles falam, a gente teve essa discussão antes de ontem aqui, o que eles falam é mais software. Então vem aquele chip lá de fora. Não, mas saindo um pouco da eletrônica, uma nova material, investimento num plástico mais leve, ou isso está vendo no Brasil, segundo dizem os sistemistas. Não Você acha que não? Não acredito. Eu não acho que tenha tanta inovação assim, não. O que a gente tem notícia, assim, é que se traz inovação de fora e essa inovação depois é aplicada aqui dentro, né? Então, o que a gente busca agora é que essas empresas que têm produtos novos lá fora se associem, talvez, quer dizer, nós buscamos, as montadoras buscam, quer dizer, que essas empresas se associem com empresas aqui ou transfiram essa tecnologia ou sejam financiadas para compra, quer dizer, dessa tecnologia. Mas nós estamos muito aquém daquilo que está acontecendo lá fora. Então, inovar alto não vai inovar isso? Não, vai inovar, mas vai demorar, né? Eu acho que você pega um programa como esse que a Dilma lançou agora, que tem uma parcela significativa para pesquisa e desenvolvimento, inclusive no setor automotivo e tal, no setor aeronáutico e tal. Mas isso daí é uma coisa que você planta hoje, vai regar, mexer a terra e tal, e vai colher isso aí lá na frente, né? Você sabe bem também vamos dizer, a formação de pessoas que nós temos, né? As escolas de engenharia, a qualidade dessa formação e tudo mais, é tudo coisa que pode acontecer, mas ninguém dorme brasileiro e acorda suíço, não tem jeito. As coisas vão demorar para acontecer. Parece que o mundo entrou na era das plataformas globais. E acho que o Brasil também está nessa era, ou participa dessa era. Isso claro, não abre outra oportunidade para que autopeças e possa inovar também? Não, tudo é oportunidade, né? A crise é uma oportunidade, como a própria palavra, vamos dizer, a interpretação chinesa diz isso, né? Porém, é o tal negócio, a gente precisa priorizar isso. E eu não vejo uma priorização a favor da indústria no Brasil, né? E um país não é rico pela área de serviços, ou pela área, serviços englobando tudo. Ele é rico
pela produção que ele tem. Mas não está tentando se mudar isso a partir então, mas está tentando. Então, você está dizendo a palavra correta, está se tentando mudar, mas não se priorizou. Não existe. Você vai assim, vamos lá. Você vai no BNDES para pegar um dinheiro para empresas de pequeno porte. Aí fala, não, você tem que ir para um agente repassador. Aí você vai para o agente repassador fala para você, olha, você precisa estar com o CND na mão. Né? Aí você já não tem o CND. Porque você deve imposto, porque isso, porque aquilo. Então você não tem direito àquele recurso. Aquele recurso tem um custo ainda acima do recurso internacional, que os meus concorrentes lá fora pegam. Né? Aí você tem um câmbio que dificulta sobremaneira a tua vida, porque ele o real se apreciou muito em relação ao dólar e ao euro. Portanto, você está impedido, você está com as mãos amarradas, você não consegue avançar. Então, e essa prioridade é que eu não vejo no governo brasileiro. Quer dizer, olha, ele está dando prioridade para quê? Para a Volkswagen pegar dinheiro lá no BNDES, está dando prioridade para a Fiat pegar dinheiro lá no BNDES, ele dá para a Fiat um incentivo fiscal no estado de Pernambuco fantástico, né? Só você, por exemplo, poder importar por um porto, ter daquele porto lá o incentivo por importar lá, mais um incentivo para você montar a fábrica, com aquele dinheiro, você faz a fábrica e depois fica 40, 50 anos sem pagar imposto. Quer dizer, essas coisas, para nós que somos fornecedores de autopeças, não existem. Existem para as montadoras, para os grandes investimentos. Então, por isso que eu disse. Agora, você vai dizer assim, mas a montadora está aí, né? É indústria. Só que quanto que a montadora está importando? Se nós olharmos a balança comercial desse ano, que vai bater 6,5 de déficit em autopeças, 66,5 bilhões de dólares, 65% disso é importação de montadora. Né? Então, nós não estamos falando de nacionalização. Não sei o futuro como vai ser, mas neste momento nós estamos sem saída. Ô Butri, o começo do ano começou bem para as autopeças, de acordo com o relatório de vocês, a pesquisa conjuntura. Aumentou o faturamento. Aumentou o faturamento. Isso já dá uma perspectiva boa para o ano? Ou é isolado? Mas eu gostaria que você respondesse isso após o intervalo. Porque eu vou chamar o intervalo e a gente volta já. Qual a pauta da reunião? É investimento em propaganda pro ano que vem. Ah, tá. Eu acho que devia cortar bastante. Sério? Claro, a gente não vai vender mais por causa de propaganda, vou jogar dinheiro fora. Doutor Carlos, Oi. Eu queria saber se você vai anunciar a sua casa de praia. Vou, claro. Todos os jornais. E não faz pequenininho, não. Tá faz bom. grande. Ok. Com foto, tá? Tá. Põe anúncio na internet também. Claro. Então, vamos para essa reunião resolver logo esse assunto aí. Olá, estamos de volta com o From the Top, desta vez com Paulo Butri, presidente do Sindipeças. Butri, no bloco anterior eu perguntei a respeito do início do ano, dos números de janeiro com relação ao balanço do Sindipeças, que registrou crescimento de 14%, entre janeiro deste ano contra janeiro do ano passado. O que se deveu? Qual foi a razão é um ponto fora da curva? Não, na realidade é que, vamos dizer, no final do ano nós tivemos, vamos dizer, um crescimento do ano de 2012, pífio, né? Não cresceu menos de 1%, né? A produção no mercado. E em janeiro as montadoras estavam completamente sem estoques, né? E também tinha o assunto da entrada do Novo Arauto. E que todo mundo estava esperando a regulamentação e todo mundo estava apresentando seus projetos, que são projetos ainda não definitivos. Então, o que aconteceu? Faltou carro no mercado. Então, a montadora percebeu isso e começou a produzir mais no mês de janeiro em relação aos meses anteriores, final do ano passado. Por isso teve esse crescimento de produção. Né? Fevereiro já era o mês do carnaval, então é um mês mais curto. Nossa, né? E março é um mês que a produção está crescendo, eu acho que ela está... Ou se não estiver crescendo, está crescendo um pouco. Né? A gente sente pelos programas. E agora eu acho que a montadora está medindo as reações de mercado. Né? Se você verificar aí, os carros importados tiveram quedas importantes no início do ano. Né? E que agora eles estão com essa licença de importação temporária aí até final de maio. E eu acho que aí vai ter uma
uma alavancagem do importado e provavelmente, não tenho certeza, pode refletir na nossa produção para o mercado interno. O trimestre, então, está positivo, é isso? O trimestre será positivo, seguramente será positivo, em termos de produção, né? Não em termos de rentabilidade e tal. Eu acho que há muita reclamação no setor. Eu mesmo, como empresário, sei da dificuldade que está, né? O crédito está muito restrito, as empresas não conseguem recurso nem para fazer compras de máquinas que são extremamente necessárias naquele momento, não grandes investimentos, mas coisa... Você vê que o investimento nosso esse ano vai cair em relação ao ano passado. Né? Ah, é? Quanto que está isso? O ano passado deu 1.900 aproximadamente, esse ano aqui está dando 1.400, né? Então cai 500 milhões. Né? Então isso significa o quê? Que as empresas estão receosas, estão cautelosas, não tem recurso, não tem onde buscar dinheiro a custo internacional, ou mesmo a custos mais elevados, porque não tem crédito. Né? Então, porque a expectativa, na verdade, seria de crescimento, até em função de Nova Arauto, né? Tudo, né? Mas, infelizmente, não está refletindo isso. Né? Qual é a sua perspectiva para o ano, Guter, com relação à produção? Eu já estava falando um pouco disso. Olha, a gente tem aí do Departamento de Economia uma projeção de faturamento, de crescimento de faturamento em dólar, né? Que a gente sempre reportou em dólar, você lembra disso? De 0,3%, portanto, o ano 0 a 0. Né? Até porque as montadoras esse ano não vão aumentar muito as compras no mercado interno. Quer dizer, é uma tendência que essa coisa ocorra. Por quê? Porque existe aquele multiplicador de 1,3, 1,25 e tal. É uma tendência que isso ocorra. Só que neste ano, particularmente, eu acho que a compra vai ser... Essa corrida não começa esse ano. Não começa esse ano. Agora a produção cresce, não? Então, é isso que eu estou dizendo. A projeção de faturamento e a projeção de produção, ela cresce, mas depois ela tem solavancos, ela acaba no final do ano empatando. Ficando tanto faturamento quanto a produção. Pode ficar até um pouco abaixo. Né? A balança comercial também, a tendência de... Isso que é o reflexo. Né? A balança que eu falei, o ano passado nós tivemos uma balança comercial deficitária em 5,9%, né? Deu 5 bilhões e 800, e esse ano nós estamos prevendo que vá para 6,5%, ou seja, vai aumentar mais 700 milhões, aí 800 milhões de déficit. Né? E eu me lembro quando, alguns anos atrás, a gente estudava aqui, né, nessa mesa mesmo, política industrial para o setor de autopeças e tal, a gente citava que os Estados Unidos tinham um déficit comercial de 9 bilhões na balança comercial de autopeças. Né? Nós estamos quase chegando lá. Né? Quer dizer, aquilo que parecia tão longínquo para nós, né? Porque naquela época nós éramos superavitários. Né? Em 2006 nós tínhamos 2 bilhões de superávit, né? No mercado, na balança comercial, e hoje isso daí está completamente ao contrário. Então, se somar os dois, você está falando de quase 9 bilhões outra vez. Quer dizer, o que você tinha de superávit mais aquilo que você vai ter de déficit. Vai dar 8,5, 8,700. Entendi. O reflexo de Nova Arauto, se é que vai ter, não seria para esse ano de forma alguma. Na minha avaliação, talvez para frente. Futuro. Então, principalmente com instalação de novas empresas, hein? Eu acho que tem muito. Porque o Inovar Alto traz com ele a inovação, não é? E se a gente não tem inovação, não dá para entrar no Inovar Alto, entendeu? É complicado, é uma coisa. Então o que vai acontecer? Vai empresa que não atua hoje na base fornecedora vir para cá? Vai atuar, ou ela vem, como eu falei, ou ela vem, ou ela transfere tecnologia, ou ela compra empresas aqui e vem através desse novo nome que ela comprou aqui, que já tem. Mas tem muito impedimento aí com relação às dívidas, né, que essas empresas têm com os estados. Estado federal. Compra, você fala. Por quê? Porque eles têm dívidas, né, e ia vir um refis, o pessoal estava muito esperançoso disso, né, mas não veio. Né? Então essas empresas aí têm problemas sérios, porque elas são compradas assim, essas que estão sendo vendidas também pela bacia das almas, né? Porque desconta aquilo que deve para o Estado, para depois pagar a empresa, faz a avaliação dos ativos, quer dizer, o cara sai com... Não sobra nada. Uma coisinha de nada, né?
Então, a esperança então também é que o Inovar Peças, por exemplo, traga desoneração para essa cadeia, para essa base. Tem que trazer, porque se não trouxer, esquece a base, ela vai desaparecer. Ela está desaparecendo, ela está indo embora. Botelho, você foi recém-reeleito na frente do Sindpeças. Aliás, hoje é o primeiro dia da nova gestão. Dia 21. 21 de maio. Eu vou tomar posse na eu frente, sou um mas pouco provocativo com você, Botelho. O Sindpeças é uma batata quente que ninguém outra pessoa quer assumir? Olha, estou achando que é muito parecido com isso aí. Não é questão da pessoa não querer assumir. É que falar as coisas que eu falo, do jeito que eu falo, muita gente tem comprometimento, né, principalmente as multinacionais, e elas não podem falar desse jeito, né, porque aquele executivo que está lá tomando conta e tal, ele é punido Sim. de um jeito ou de outro, né? E os brasileiros, os executivos não, as empresas brasileiras, elas, vamos dizer, ou não têm essa estrutura para tomar conta, ou, vamos dizer, de uma certa forma não querem gastar tempo com isso, ou não têm coragem de assumir esse negócio. Eu sei que, na realidade, eu já passei do tempo aqui, né? Deveria estar em outra coisa, mas, infelizmente, eu continuo aqui, lutando como acho que tenho que lutar, assumir essa responsabilidade, e toda vez que a gente pensa em sair, aparece uma coisa nova que diz, olha, fica aí mais um tempo, porque senão vai complicar a vida. O teu relacionamento com o governo, o teu relacionamento com os fornecedores, o teu relacionamento com as próprias empresas aqui dentro te qualificam a ficar mais um tempo. Então você acaba aceitando aquela situação e... É uma batalha que não acabou ainda, não acabou. Eu acho isso. Quer dizer, peguei aqui numa situação muito complicada na época, nós fizemos primeiro um trabalho muito grande aqui dentro, né? Esse prédio aqui é nosso, a estrutura toda é nossa, nós quando pegamos não tínhamos nada aqui, os terrenos ao redor a gente já comprou, pretende fazer um instituto de formação de gestão no setor de autopeças. O IKEA hoje já é uma realidade, ele tem receita própria, ele funciona direitinho. Quer dizer, nós estamos numa batalha que é para manter isso ainda vivo, né? Vamos ver se a gente consegue, né? Deus ajuda a gente a manter. Agora, você começou, acho que quase 20 anos, por aí, né? A base da... Eu vinha da Abifa, né? Você lembra? Eu lembro. Tinha 6 anos de Abifa, né? E daí assumiu aqui. Na época, as empresas nacionais ainda prevaleciam entre as associadas do Sindpeças, né? Sem dúvida. E acho que até por tradição o presidente era ligado à indústria nacional. Quer dizer, esse quadro mudou e continua ligado... À indústria nacional. É verdade. Esse quadro mudou, 80% do capital hoje é estrangeiro, né? E 20% é capital nacional, né? Aproximadamente. E número de empresas, você tem 80% nacionais e 20% estrangeiros, quer dizer, o famoso 80-20, né? E número de empresas é o contrário. É o contrário. 80... Por quê? Porque são empresas de porte menor, né? Apesar desse setor aqui, as empresas de porte menor são empresas que em outros setores teriam porte de média. Né? Botelho, você também está à frente da Mercoparts. Estou. Quais são as prioridades lá? Bom, o Mercoparts foi uma entidade que nasceu quando nós nos vimos perdidos com relação às posições do governo brasileiro, governo argentino, aqui, governos do Mercosul, e a não inserção do setor automotivo dentro do Mercosul. E aí, o que aconteceu? A gente, de certa forma, não conversava com os dirigentes argentinos, eles também não conversavam conosco, era uma luta grande, os uruguaios a mesma coisa. E aí apareceu aquele assunto da União Europeia, onde se buscava, naquela ocasião, uma integração de mercados, Mercosul e União Europeia. Só que como a gente não estava inserido dentro do Mercosul, né, e o governo
vamos dizer, era exigência do governo brasileiro, exigência do governo, dos governos da União Europeia, colocar o setor de autopeças, a gente começou a procurar os parceiros, né, e dizer, olha, vocês estão cientes disso que está acontecendo? Nós vamos... Toda a engenharia é gerada na Europa, né? As empresas maiores aqui são todas europeias, né? Os sistemistas, as empresas de autopeças de grande porte também, a maioria são europeias. Então, se a gente não tiver uma reação a isso, nós vamos acabar entrando aí vendidos, quer dizer, completamente desqualificados e desorganizados. Então, a ideia que eu trago para vocês é que vocês, junto conosco, organizem uma entidade e através dessa entidade a gente negocie documentos que serão entregues aos governos, documentos iguais, mostrando unanimidade de pensamento. E assim foi feito e assim a gente vem tratando isso já há algum tempo, né? Durante 2 anos agora o Fábio Rosenblum foi presidente do Mercoparts e agora passa novamente, eu já fui presidente 2 anos, então passa agora novamente a minha gestão. E a busca é sempre essa, quer dizer, que a gente tenha um entendimento melhor do que se a gente viver separado, né? Tentar, lógico que muitas coisas a gente não tem entendimento, né? Mas a gente trabalha sobre aquelas que a gente tem. A Argentina ainda dificulta muito. A Argentina dificulta bastante, sem dúvida. Não é nem as pessoas que estão lá dentro da AFAC, que é a Associação Argentina, ou os empresários que estão lá. O que dificulta muito é a interferência do governo argentino em tudo, né? Em tudo. Entendi. Outro, nós chegamos no nosso tempo. Eu agradeço muitíssimo a entrevista e voltamos num próximo From the Top.